Bom, boa noite. Meu nome é Camila Cordeiro, como a Luísa falou. Sou zootecnista formada pela Universidade Federal Rural da Amazônia, um mestrado fiz na UENF, e eu estou agora com doutorado em andamento também na UENF com a professora Célia Quirino, na parte de melhoramento. Bom, eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre a bubalinocultura na região norte do Brasil, que é a região que eu sou de Belém. Eu vim para cá para fazer o mestrado e o doutorado, e durante a minha graduação, a parte do meu TCC, eu fiz com bubalinos. Bom, primeiro, é bom saber, conhecer a região norte. Ela é composta por esses estados: Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Essa região, ela tem, para esses estados fazerem parte da região norte, eles precisam ter algumas características em comuns, que são o clima, que é predominantemente equatorial, temperaturas que são elevadas. Por exemplo, em Belém, nós falamos que existem dois períodos do ano: o período menos chuvoso e o período mais chuvoso, aquele que chove todo dia e aquele que chove um dia sim, um dia não. Com isso, a região apresenta altos índices pluviométricos por conta da alta umidade, porque é uma região que é banhada por grandes rios. Além disso, ela apresenta uma vegetação que é abundantemente composta pela floresta amazônica. Além disso, uma das características da região dessas florestas é que elas são florestas altamente densas. A hidrografia da região, ela é banhada pelos rios Amazônica e do Tocantins. As principais atividades econômicas da região é basicamente extrativismo, como extrativismo de látex, açaí, madeira, castanhas e minérios. Além disso, a pecuária. De maneira geral, a pecuária na região ela é composta de forma extensiva. Grande parte das propriedades da região é composta de ser uma região de atividade extensiva. E uma característica importante da região é que a região norte, segundo a Associação Brasileira de Criadores de Búfalo, apresenta 62% de todo o rebanho nacional, fica na região. Aqui nós podemos ver, segundo Bernardes, 2010, seria mais ou menos um mapa de como é composto o rebanho bubalino no Brasil, aqui na região norte, com 62%, com aumento de 1%, e o restante das regiões também, alguns estão em crescimento, a maioria está em crescimento em relação ao Brasil. No total, são mais de 3 milhões de animais que são registrados. A maior parte do plantel é para a produção de leite no Nordeste, e no Norte ele é focado mais para corte e para transporte. Apesar da região Norte ter o maior rebanho de búfalos do Brasil, o maior produtor de leite ele fica no Sudeste, que fica no interior de São Paulo. Segundo a Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, nós temos 4 raças, que são a Mediterrâneo, a Javarabade, a Carabao e a Murra. Por exemplo, o Carabao, ele é conhecido como o búfalo do pântano. Ele é de titração. Por ele tem uma característica que diferencia ele das outras raças. Ele tem uma articulação a mais na pata dele, na quartela e no boleto, fazendo com que ele nade. Ele é um ótimo nadador.
É um animal, por isso que ele é chamado de búfalo do pântano. Ele nada muito. O Murra, ele é de origem indiana. Murra, ele é chamado assim por conta do chifre dele. Ele tem um chifre em formato de espiral, em caracol, que no hindu significa murra, caracol. Por isso que o nome dele é Murra. Ele é um animal de dupla aptidão, carne e leite. Porém, no Brasil, ele é muito mais voltado para o leite. Eles são animais maciços, robustos e com uma conformação profunda, que faz com que eles tenham essa aptidão leiteira. No Brasil, ele é a raça mais numerosa, hoje em dia. O Mediterrâneo, também Mediterrâneo, ele é de origem italiana. Ele tem um chifre em formato de lira. Ele é conhecido como o andarilho, porque ele como é conhecido, né? Ele é andarilho, tem dupla aptidão, carne e leite. Por ele ser um animal que é chamado de andarilho, ele é mais utilizado em atividades extensivas. Aqui o Murra, por exemplo... Opa, foi muito... O Murra, por exemplo, ele já é um animal que os criadores utilizam mais de forma intensiva. E o Mediterrâneo, por ele ter essa característica de andarilho, ele é mais utilizado em criação extensiva. Também tem dupla aptidão, corte e leite. Ele é robusto em relação ao seu comprimento e as patas curtas. O peito é profundo e abdômen volumoso. O Jafarabate, ele tem duas ramificações. Tem o Jafarabate Gir, que ele é de origem da Índia, do condado de Gir. Ele tem esse chifre comprido e estreito. Nos olhos dele, ele não possui bolsas de gordura. E ele é um animal mais voltado para a carne. Maior, ele em relação aos outros animais. Já o Jafarabade palitano, ele já possui, como pode ser visto aqui nessa foto, bolsas de gordura sobre os olhos. O chifre dele, ele é curto e largo, voltado para cima. É um animal mais voltado para carne. Em relação... pronto. Não lembro se você... Enfim. Como eu falei, o Jafarabade, ele tem dois, né? O Gir e o Palitano. O Gir, ele é de origem da Índia, condado de Gir. Chifres compridos e estreitos, sem bolsa sobre os olhos, de gordura. É um animal voltado para a carne e ele é um animal de grande porte. Já o Palitano, como pode ser visto aqui nessa imagem, o Gir não tem, enquanto que o Palitano ele tem essas bolsas de gordura sobre os olhos. O chifre dele é bem diferente do Gir. Ele tem um gir curto, largo e voltado para cima. É um animal tipo carne, e em relação ao gir, ele é o que tem o maior tamanho. Agora eu vou falar um pouco sobre a entrada dos búfalos na Amazônia, a história mais ou menos, de como eles entraram. Bom, os primeiros indícios é que provavelmente foi em 1890 ou 1895, não se sabe exatamente como. Em 1902, Benito Lobato de Miranda trouxe um casal de Mediterrâneo para a fazenda dele em São Joaquim. Porém, em 1906, por Vicente de Chimon de Miranda, é realmente onde se tem, de fato, a entrada desses animais. Ele levou esses animais para a fazenda dele lá no Marajó, que chamava Dunas e Ribanceiras.
Com o tempo, acabou que o Vicente de Chermont abandonou os animais na região e veio embora para o Sudeste e deixou os animais lá. Esses animais, eles tinham, que era o caso Carabao, eram animais da raça Carabao. Eles acabaram que se adaptando à região, além deles serem ótimos nadadores. A região é uma região que é alagada, tem a época que é seca e a época que é das cheias também. E eles se adaptaram muito bem ao ambiente e se proliferaram pela região lá do Marajó. Essa é a primeira história, mas existem várias histórias também. Existe também a outra história, é que provavelmente um navio que estava vindo da Índia, que ia para o Caribe, acabou naufragando ali na costa do Marajó. Como eram animais da raça Carabao, que são, como eu comentei com vocês, são animais que são nadadores, acabaram que nadando até a costa do Marajó, e aí proliferaram. A outra história também é que a França tem um presídio na Guiana Francesa, e e o que eles faziam para dar alimentação para esses presos? Eles mandavam transportes de búfalos para essa região, para ajudar tanto na alimentação dos presos quanto no trabalho dentro do presídio. Os presidiários, já desconfiando que eles eram ótimos nadadores, observando isso, acabaram que, por muitas vezes, pegavam esses animais, montavam neles e conseguiam fugir pela costa até chegar no Marajó. Chegando no Marajó, eles trocavam esses animais por comida, por passagem para a capital, ou para ir embora, ou até mesmo, às vezes, chegavam na região e por ali ficavam. Essas são algumas das histórias que tem sobre a entrada deles na região. Na década de 50, Feliberto Camargo ele importou da África do Sul um reprodutor para melhorar o plantel de elite do Instituto Agronômico do Norte. Por que ele trouxe esse animal da América do Sul, da África do Sul? Ele trouxe porque nessa época estava proibido qualquer adquiração de animais que fosse da Índia ou de outros lugares. Aí o único jeito que ele encontrou foi trazer esse animal da África do Sul. Bom, como eu falei, quando esses animais chegaram na região do Marajó, eles eram começaram a ser conhecidos como rocilhos. Os moradores da região, os nativos da região, eles pegavam os animais, começaram a observar que eles, quando eram domesticados, bem domesticados, as fêmeas eram mansas e os machos eram ótimos para atração. E as fêmeas ótimas para produzir leite. Então, eles começaram de forma empírica a fazer a criação de búfalos na região. Aí, quando os animais machos e as fêmeas chegavam na sua idade, que não estavam mais produzindo o quanto que eles queriam, eles abatiam esses animais e consumiam. Daí que vem a mistificação da carne de búfalo ser escura, da carne de búfalo ter a carne dura. Claro que tinha essas características, principalmente porque eles eram abatidos tardiamente, eram abatidos de forma irregular, e por isso ficou isso na cabeça das pessoas, que carne de búfalo é carne dura, carne de búfalo é carne escura, só que não é. Não é isso. Mais para frente eu vou falar para vocês que quando esses animais abatidos no momento certo, eles têm a carne boa, uma carne não tão clara quanto a de bovinos, mas é uma carne que é bonita, é uma carne que é gostosa, apesar dela não ter
gordura entremeada. A gordura da carne de búfalo ela é mais subcutânea. Eu vou falar agora um pouquinho da região de cada estado sobre os búfalos. O Tocantins ele tem um rebanho de 5.997 cabeças de búfalo. Colinas do Tocantins é o maior criador, tem maior, segundo o IBGE 2019, tem 408 animais. Eles reclamam muito que na região falta laticínios e frigoríficos especializados para o abate. Vocês vão reparar também que, apesar da região norte, onde tem o maior número de animais, é um lugar onde você não vê tantos laticínios frigoríficos especializados. Muitas vezes, esses produtores vendem um leite de búfala como leite porque não tem um laticínio especializado e por muitas vezes ninguém quer. O leite de búfala é um leite que tem muito mais. É um alimento mais diferenciado em relação ao de boi. Ela acaba que abatendo de forma irregular. Por exemplo, o búfalo entra como búfalo no frigorífico e sai como Nelore. Vocês vão ouvir muito essa história. Além disso, os produtores têm um rebanho que é de sua maioria de murra, e ele diz que o produtor da Fazenda Maravilha, ele diz que por muitas vezes ele cria os animais por paixão, não porque é uma coisa que o pai dele trouxe, que quando ele foi em Goiás, viu uma criação de búfalo e apaixonou pela criação, aí de lá trouxe alguns animais. Eles chegaram a ter mais de 1.000 cabeças de búfalos na propriedade. Todos esses entraves, hoje em dia, eles têm mais ou menos uns 500 animais para menos. Uns 500 animais, mais ou menos assim. E ele diz que ele está com esses animais por paixão mesmo, porque são animais que são dóceis em relação às outras raças. Rondônia, ele possui um rebanho de mais de 6.000 cabeças de búfalos. Porto Velho, segundo o IBGE, é a cidade com maior número de animais regularizados, com 758 animais. O mesmo problema que acontecem dos outros estados, vocês vão ver aqui. Falta de laticínios especializados. Em Aquiles, onde tem uma propriedade, que é a propriedade da Fazenda Pau de Óleo. Ele também fala que ele vende o leite de búfalo, mas como leite de vaca, porque ele não consegue vender esse leite pelo preço justo. E acaba que ele tem um rebanho de búfalo e ele tem um rebanho de vacas, de holandesa, ou acho que é de Roland, não lembro exatamente, e que ele acaba que vendendo junto para conseguir escoar essa produção. E ele fala também que ele cria esses animais por paixão. Em Rondônia, teve o problema dos búfalos selvagens. Não sei se vocês conhecem, mas em 2016 o governo baixou um decreto no qual ele deixava bater mais de 5.000 búfalos. O que aconteceu é que a criação em Ariquemes, naquela região que eu falei para vocês, eu vou falar dos búfalos selvagens lá do Vale do Guaparé.
o que aconteceu lá no Vale do Guaporé. Na década de 50, o governo do estado observou que lá no Marajó a bubalinocultura estava começando a se expandir. Então, eles tiveram a ideia de como é uma região que é bem parecida, tem a época de cheia, época de seca, de trazer alguns animais para a fazenda experimental Pau de Alho. Eles trouxeram 60 animais do Marajó para lá e o objetivo era o seguinte: o objetivo deles era que eles começassem a mostrar para os criadores da região, para os nativos, que a criação de búfalo era uma ótima saída para eles. Só que esse projeto deu errado. Acabou que não deu certo, eles abandonaram a fazenda experimental e esses animais se embrenharam no Vale do Guaporé, no Guaporé. E poucas vezes se viam eles acabaram se multiplicando e multiplicando e multiplicando. Como os nativos da região também não tiveram o que o pessoal lá do Marajó fez, que foi pegar, domesticar, eles acabaram se transformando em búfalos selvagens e eles se tornaram um grande desastre ambiental para a região. Aqui, nessa imagem, pode ser vista isso aqui. Essa região, a região do Vale do Guaporé é uma região que é protegida. Então, esses animais acabaram que desequilibrando o ambiente, eles atacavam turistas, atacavam os moradores. Então, aí, depois de todo esse tempo, eles acabaram que teve esse decreto para matar esses animais. Mas não foi 5.000 animais assim de vez, não. Foi aos poucos. Eu, particularmente, não sei se eles conseguiram matar os 5.000 animais. Não. O que se sabe é que esse abate era feito de forma regular e era feito aos poucos. A carne ela era inspecionada e se tivesse, depois do abate, se tivesse tudo ok com ela, ela era liberada para consumo. O Acre, ele tem cerca de 4.000 cabeças de búfalos. Senador Guilmar, bem aqui, tem mais de 1.000 cabeças e a região está começando agora a criação e ela é voltada mais para carne. A fazenda dos irmãos Barbosa é em Senador Guilmar. Eles são proprietários que também viajaram para o Marajó, viram que uma criação era boa e aí eles levaram lá para o Acre. Eles dizem que, não só eles, mas os criadores de forma geral, que não tem mão de obra especializada para trabalhar com búfalos de leite. Então, para eles é tudo voltado para carne. Que eles não têm um curso especializado, eles não têm fomento do governo para tentar expandir essa produção. Bom, Roraima é o estado que tem menos animais, com cerca de 449 cabeças, e Caroebe é a cidade onde tem mais cabeças, 175. Ela fica em divisa com o Pará. Muitos desses animais acabam vindo daqui, é por isso que ela é a cidade que tem mais. Ela acaba. Essas duas cidades com Caroebe fazendo essa rota de animais. O Amapá, ele tem o terceiro maior rebanho. Ele é basicamente de mercado local.
85% é da cidade desculpa, 85% de todo o rebanho é local. Cutias, que é aqui, bem aqui. Bem, vocês podem perceber, bem aqui, ó. Aqui é Macapá. Aqui é Cutias do Araguari. Ela fica bem divisa com o Pará. Aqui são as cidadezinhas do Marajó. Cotia é onde tem o maior rebanho.